E como o tema que nós temos falado tem sido relacionado à igreja, à casa de Deus, então nós vamos ver hoje dentro dessa perspectiva da igreja, da casa de Deus, do aspecto coletivo. Tá? Então tem o lado individual, mas também nós temos o nosso lado coletivo, como um lado como pessoa, como crente, como cristão, mas também como igreja, como família de Deus, como missão que nós temos como igreja. Amém? Nós lemos o versículo de Filipenses, capítulo 2, que disse que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Que tal nós declararmos? Jesus Cristo... De novo, Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo, aleluia, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Ele é o nosso Senhor. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E quando nós lemos o Salmo 2... voltando lá então, Salmo 2, no versículo 1, ele começa dizendo o seguinte: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Aqui mostra, nesses 3 primeiros versículos, uma atitude de rebelião, uma indisposição em reconhecer o senhorio de Cristo. Diz mais: os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor. Os príncipes conspiram contra o Senhor. Eu vou usar a minha versão NAA, tá bom? Se for possível depois também a projeção usar essa versão. Então os reis da terra se levantam e as autoridades, é muito bom isso aqui, né? Assim, que as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Atitude da humanidade por causa de Satanás, por causa do rebelde e pela instigação do diabo, tem sempre sido: eu não quero me sujeitar. A atitude do homem sempre tem sido: eu quero fazer o que eu quiser. Eu mando na minha vida. Meu corpo, minhas regras. A atitude do homem sempre tem sido de procurar a independência, a insubmissão a Deus, a sujeição a Deus. Essa tem sido sempre a atitude do homem, de não se sujeitar. E isso é por quê? Porque o pecado entrou no homem. E desde que o pecado entrou no homem, esse veneno, esse veneno do diabo, da rebelião, foi colocado em nós. E a gente tem visto isso sempre ao longo de toda a história, mas ultimamente a coisa tem sido, por um lado, até mais sutil, e nós precisamos perceber que existe essa semente maligna, né? essa coisa malvada que tem sido semeada. Isso desde das crianças, em toda a sociedade. E hoje está chegando ao ponto que parece que está se cumprindo exatamente o que está aqui. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor. Porque essas autoridades, esses reis da terra, eles estão hoje mudando as leis. Eles estão mudando as regras para que não se sujeitem mais a Deus. E hoje existem esses movimentos e essas ideologias
dizendo: nós precisamos nos libertar dessa opressão da cultura judaica cristã. Porque esses movimentos, essas ideologias associam que os cristãos vêm dos judeus, e a lei que foi dada por Deus, a lei que foi dada lá para o povo de Deus, para os judeus, e permanece até hoje esses princípios, essa base, e na verdade essa lei do povo de Deus e também os cristãos que a gente se regula, por esses mandamentos de Deus, que tudo isso para eles é uma opressão que não deixa as pessoas serem felizes. Elas querem beber, elas querem se embriagar, elas querem ter uma vida desregrada, elas querem cometer adultério, cometer fornicação. Mas existe um problema, existe uma lei, existe um mandamento que nos incomoda, que mexe com a nossa consciência, que está atrapalhando de nós fazermos o que nós queremos fazer. Nós queremos juntar pessoas do mesmo sexo, nós queremos fazer um monte de coisa, mas existe uma Bíblia, existe uma lei aí que nos restringe, que nos condena. Então, estamos chegando num ponto em que a Bíblia, ela logo será considerada crime. Será considerada talvez homofóbica. Crime de intolerância. Nós estamos caminhando para isso. Então, o que está acontecendo nos dias de hoje? Está se cumprindo o Salmo 2. O Salmo 2 é um salmo profético. É um salmo profético. E que justamente está dizendo isso, que os reis da terra eles se levantam, as autoridades elas estão conspirando contra o Senhor. E o que elas estão dizendo? Vamos romper os seus laços, vamos sacudir de nós as suas algemas. Então, para eles, a lei de Deus, os princípios de Deus, os princípios cristãos são ataduras, são algemas, e eles querem se libertar disso. Então, muitas coisas que antes, inclusive, eram crimes, elas estão deixando de ser crimes, deixando de ser erradas. E agora, os princípios cristãos, eles estão começando a ser enquadrados em crime.